Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora para o nosso capítulo número 2 do podcast Decor Colors, com as lojas de Curitiba, o nosso podcast especial Curitiba. De novo, relembrando para vocês, nós temos 8 lojas em Curitiba e região metropolitana, que é a loja do Água Verde, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Jardim das Américas, Mercês, Pinhais, Santa Felicidade e Sítio Cercado. A gente está bem espalhado para atender toda a cidade, toda a região metropolitana, para você encontrar os nossos produtos em qualquer uma das nossas lojas. Tá? De novo está aqui comigo hoje o Ricardo, que é o proprietário da loja Jardim das Américas, o Eric, profissional gabaritado da área de pintura, e a Jane, que é a proprietária da loja Mercês. E hoje o foco é a gente continuar falando de patologias com vocês, para desmistificar algumas coisas e colocar qual é o produto que a gente mais indica para esse tipo de patologia, porque a dor de cabeça tá aí todo dia com vocês aí fora. E para resumir, né, patologia, só para a gente fala essa palavra bonita, nada mais é do que um problema que você tem na tua casa, na construção, que você não consegue resolver muitas vezes, e a gente está aqui para solucionar. Para quem ainda não conhece, a marca Decor Colors é uma marca jovem no segmento de pintura, de tintas e revestimentos, né? Tintas imobiliárias, tanto tradicionais como especiais. A empresa tem 3 anos aí de vivência, mas o foco dela é trazer os produtos com maior qualidade do mercado. Então, ao longo dos capítulos, vocês vão ver que a gente vai trazer coisas aqui que vocês não vão encontrar num home center, não vão encontrar em qualquer lugar, porque a Decor está se especializando em trazer solução para a tua casa, para o teu prédio, para o teu condomínio, então a gente está aqui com isso. Bom, hoje a gente vai falar sobre microfissura e infiltração. Então, vamos começar com a nossa especialista em patologias. Gente, ela fez um TCC em patologia. Não é brincadeira, não. A gente não tá trazendo qualquer um aqui para vocês, não. A gente conhece um pouquinho, né? Jane, queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa patologia que eu acho que é a que a gente mais enfrenta todo dia e pelo menos é o que a gente mais escuta na loja, que a gente resolve com o nosso produto, né? Sim. Que é essa microfissura, e falar um pouquinho sobre essa patologia. Então, a gente tratou no nosso primeiro episódio ali das patologias de fundação, né? Ali a umidade ascendente, que é a mais comum ali, que é o problema que a gente está sempre enfrentando. E agora a gente falando de patologias de vedação, né? Patologias de revestimento, principalmente de parede. Então, quando você você constrói a tua casa lá, você fez a tua parede de tijolo, tá? Você precisa cobrir esse tijolo, você precisa regularizar essa parede, fazer uma camada de revestimento. Essa camada de revestimento se chama emboço, né? Tecnicamente, todo mundo conhece como reboco. O reboco, ele é uma argamassa, né? Feita de cimento, cal, areia, tá? E isso precisa ser muito bem dosado, muito bem proporcionado, para que você tenha o benefício, né, que a cal incorpora nessa argamassa, que é a retenção de umidade, para deixar ela mais cremosa, mais trabalhável, para que quando você jogue a massa na parede, a massa fique na parede e não caia. Se você fizer uma argamassa de cimento e areia, você joga na parede, ela bate e cai. É uma farofa. Então, a cal, ela entra nessa argamassa como um produto para dar trabalhabilidade, para dar plasticidade nessa argamassa. Se você coloca muita cal nessa argamassa, ela vai reter muita água. E essa água, ela é importante, né? Tem a água ali suficiente para ela fazer todas as reações químicas ali, para ela endurecer esse revestimento. Mas ela também, em excesso, o que vai acontecer? A hora que essa argamassa começar a secar, essa água ela vai evaporar e vai criar vazios. E esses vazios vão fazer com que essa argamassa ela retraia. E nessa retração ela vai abrir essas fissurinhas, né? Algumas, né, dependendo do caso, você já consegue ver assim que o reboco começa a secar, você já começa a ver que ele já vai abrindo, né? Ele vai abrindo.
E outras são microfissuras que você não vê a olho nu. Elas estão ali, mas você não vê. Então, se você não tem uma boa proteção dessa tua camada de reboco, né, dessa camada de revestimento, ele vai cada vez que chove, ele vai absorver umidade. Essa umidade, ela vai entrar, ela vai escariar essa microfissura, ela vai tirar essas areias, ela vai degradar essa cal, ela vai fazer com que essa cal ocorra reações químicas nessa cal ali, e ela vai perdendo a aderência, vai perdendo essa coesão e vai deixando essa tua parede cada vez mais porosa. Então, você precisa ter uma boa execução. Falhou na execução, você vai ter que entrar com um produto daí que vai bloquear esse processo para que você tenha uma vida útil da tua parede, da tua pintura, né, por mais tempo. Que esse é o objetivo de você fazer essa proteção com a tinta emborrachada, né? Jane, e uma dúvida que veio aqui à cabeça agora. A dilatação térmica pode acentuar essas microfissuras? Com certeza. Com certeza. Você já tem um material ali, um revestimento que não está íntegro. Ele já existe ali um ponto que ele está com um vaziozinho ali, uma ruptura. Aí bate sol, a parede esquenta. Aí chove, a parede incha, né? Você não consegue ver, mas a nível molecular, ali, microscopicamente, existe, né, essa expansão. Aí, a hora que ela seca, ela encolhe. Uhum. E daí, né, ela vai tirando dessa microfissura, ela vai tirando o produto, essa microfissura se torna uma fissura, essa fissura, com o tempo, se torna uma trinca. De alvenaria, né, de revestimento, mas é uma trinca. E daí, a tendência do problema aí cada vez mais se aumentando. Legal. O que eu acho importante, assim, a gente tratar, né? Porque o intuito do podcast é a gente esclarecer várias dúvidas aí para o nosso consumidor, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de começar a gravação. É a quantidade de dúvidas e de soluções mirabolantes que a criatividade do pessoal. Não, o brasileiro é muito criativo, muito. Primeiro, assim, para combater esse tipo de patologia, que é a microfissura, que vai causar uma infiltração, que pode gerar outras patologias, como mofo, sim, como estourar a pintura interna da casa, né? A gente tem um produto que é extremamente adequado para combater esse tipo de patologia, que é a nossa tinta solução total, a famosa borracha líquida, né? E é dela que nós vamos falar hoje. Mas eu queria já deixar aqui um gancho para todo mundo. A borracha líquida não é um milagre. Ela não é indestrutível e ela não é eterna. Ela resolve muita coisa, mas ela tem as suas limitações e as suas indicações. E nós descobrimos também diariamente que ela está solucionando problemas que ela não foi nem criada para isso. Sim. É importante a gente deixar isso claro, né? Mas está solucionando. Então, e 99% das vezes ela tem se comportado como um produto que, de novo, soluciona, agiliza, resolve e acaba custando mais barato. E a gente vai falar de valor também, né? Nossos tripés aí de podcast para a gente solucionar. Bom, eu queria escutar um pouquinho aí do Eric. Eric, já usou a borracha líquida alguma vez ou não? Ou só todo dia? Quase todo dia. Então, é um material, é um revestimento, né? Uma tinta, né? Uma tinta emborrachada, né? Que ela vem trazendo bastante solução, igual você falou. Não faz milagre realmente, mas assim, a solução que ela traz é incrível, sinceramente falando, porque eu já usei material de outras marcas que são tecnicamente compatíveis, mas na prática realmente a borracha entrega mais do que a concorrência. Essa que é a verdade. Às vezes o cliente me questiona, pô, mas eu falei, cara, é isso mesmo, pode ficar tranquilo que se fizer a aplicação correta, respeitar o tempo de secagem, respeitar as indicações da fábrica, da indústria e seguir o protocolo, ele vai resolver o teu problema, né? Legal. E é algo que vem trazendo para a área profissional, né, para quem está aplicado nisso, traz um ganho maior também, porque você está solucionando uma dor. E a partir do momento que você soluciona uma dor, o rendimento acaba sendo maior, né, financeiramente falando. Legal. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, né? A gente já bateu papo aí, vou aproveitar o Ricardo.
Ricardo, eu sempre me perguntam. No nosso primeiro episódio, a gente falou muito da umidade ascendente. E a gente tem a umidade ascendente e tem outros tipos de umidade que são oriundas, às vezes, da microfissura, porque ela pode estar localizada em cima ou pode estar numa laje. E isso causa aquela umidade mofo-bolha para dentro do imóvel. E todo mundo me pergunta, então eu vou passar a borracha líquida aí por dentro e vai resolver meu problema? Me ajuda a responder essa aí, que essa é a clássica. Por dentro não, né? Essa Por dentro não. Essa é a clássica. Né? Não, aplicar borracha líquida por dentro em paredes com umidade, infiltração, seja por telhado ou por calha ou por parede, né? Não vai resolver. Ele vai justamente criar uma barreira para que aquela parede ela não evapore a água, né? E vai criar bolha e a bolha vai aparecer na tua parede. Vai virar uma bexiga. Vai virar uma bexiga. Vai virar uma bexiga. Inclusive retém a água. Se fura, sai água. Isso aí. Sai água líquida ali. Então o ideal, né, é identificar, né, da onde está vindo a infiltração. Se ela está vindo do telhado, se ela está vindo da calha, se ela está vindo da parede. Né? E a borracha líquida ela atende essas três situações. Uhum. E voltando, eu acho que a gente vai ser um pouco repetitivo em algumas coisas. Borracha líquida é uma tinta imobiliária, mas ela está se comportando em outros produtos que estão sendo muito bem aceitos. Né? Inclusive faz parte do nosso enxoval de marketing nacional, várias publicações, que você passa em telha, resolve, zinco resolve, rufo resolve, laje resolve. Nós vamos falar aqui um pouquinho de cada um desses materiais, mas ela não foi criada para essa finalidade. Foi criada com a finalidade de aplicação em alvenaria. Né? Então, para completar aí, Ricardo, o que eu costumo dizer, né, para o meu cliente ou quando eu tenho oportunidade de falar? A borracha líquida foi feita para blindar a sua parede pelo lado de fora. Esse é o objetivo dela. Pode ser passada internamente? Pode. Tem situações que ela é completamente viável, né? Por exemplo, no banheiro, né? No forro do banheiro, onde você tem o vapor do chuveiro. Perfeitamente. Mas ela está bloqueando a água que está subindo. Que está entrando. Ela está dentro, exatamente. Ela está Exatamente. dentro e está entrando, Exato. exatamente. Então, para tentar ilustrar para vocês, sempre a eficácia da borracha líquida é ser aplicada aonde a água vai entrar. Tentar entrar, né? Não onde ela vai sair. Então, sempre você tem uma parede que chove do lado de fora, aplicar para cá, para que ela bloqueie essa água. Aí pode ser que aquele seu problema, 90% das vezes, se ele está sendo causado pelas fissuras externas, 100% das vezes, o problema que está acontecendo lá de dentro vai parar. Resumidamente, é isso. Aí eles falam assim, não, mas se você não... Mas a minha parede não tem microfissura. Tá lá, tá bonita, tá vendo? Como é que você sabe que a tua parede já tá com microfissuras, né? Porque elas são microfissuras. Você entra em casa e fica 2 dias com a casa fechada, você entra dentro de casa, tá com aquele cheiro de casa fechada, assim, aquele cheirinho esquisito dentro de casa. Você vai abrir a cortina, assim, você olha, assim, atrás da cortina, assim, lá no cantinho tem um mofinho que aparece ali naquele cantinho. Atrás de um guarda-roupa, às vezes, que você, né, uma parede que é externa, né, tem um guarda-roupa, tem um armário que fica encostado ali. Quando você desencosta aquilo, você vê que tem um bolorzinho ali atrás, um mofinho. Isso é sinal de que a tua parede, ela tá evaporando água, né, vapor ali, ela tá evaporando, e uma quantidade que não deveria estar acontecendo. Isso é sinal de que você está tendo, essa tua parede está recebendo essa umidade da chuva e ela está absorvendo. Seja porque tem microfissuras, né, que elas estão entrando por ali, seja porque a tua pintura já está muito degradada, ela já está muito velha, já está muito porosa, então ela não está mais protegendo, porque a pintura, ela tem 3 funções, né, dentro né, do nosso mundo, do né? cenário, construção do cenário, civil. assim, da nossa vida. Ela tem 3 funções. Demarcar, proteger e embelezar. Então, se você tem uma tinta, ela pode só embelezar, ela não vai proteger e, eventualmente, até pode demarcar, mas não é a função dela. Ela tem uma tinta que ela vai proteger
Aí não necessariamente ela tem a obrigatoriedade de embelezar e demarcar, né? Ou ela vai demarcar. Se ela vai demarcar, ela tem que ter uma resistência para que aquela demarcação fique, né? Não gere dúvidas. Então, assim, você utilizar uma tinta que ela consiga fazer a função de 2 dessas, né, necessidades, ou talvez até de uma terceira, num produto só, com uma aplicação, né, com um profissional só, com os mesmos equipamentos, com as mesmas técnicas de aplicação, cara, isso é de outro mundo, né? Você está protegendo, você está embelezando e você está demarcando a tua obra. Então, a tinta, ela entra, né? E você está vendo esses sinais que a tua casa está dando, a tua empresa está dando, você precisa tomar uma providência. Legal. O que eu acho, assim, é a gente trazer vários exemplos, né? Porque a gente é questionado todo dia. Todo dia, onde que aplica? Aí tem o marketing que também, às vezes... Apela um pouquinho. Eu vou pegar um exemplo super clássico aqui e para tentar demonstrar para vocês o poder dela, mas a não aplicabilidade dela. Eu acho que isso é super importante. No nosso material nacional, tem duas divulgações que são clássicas, que é fazer a pintura de uma caixa de papelão por dentro, né? E colocar água e deixar lá, e essa água não sai para fora da caixa de papelão. Então, e o segundo é o aquário. O aquarinho de peixe, né? Que todo mundo fala, então eu posso pintar minha piscina por dentro. Deixar claro para vocês que aquilo ali é um material demonstrativo para mostrar o poder de atuação do produto, mas ele não é um material para ficar imerso, né? Ele não é para fazer caixa d'água, ele não é para proteger piscina, apesar de ele bloquear a água, mas a função dele não é imersão. Existem outros produtos para imersão. Os vídeos são apenas para demonstrar a capacidade de bloqueio da água para função mais fácil de externa. Entender, né? Mais fácil de entender, né? Exatamente. Então, às vezes a gente precisa fazer o marketing vive disso, vive de mostrar algo um pouco mais mágico, um pouco mais lúdico, talvez, e, enfim. Mas é muito bacana a gente mostrar isso. Eu acho que é legal a gente falar também um pouquinho de onde dá para aplicar, o que dá para fazer, o que ela está resolvendo, né? Vamos começar de cima para baixo, então? Bora. Isso, eu gostei da ideia. Até porque para falar de telhado, acho que você podia começar a falar, né? Porque não, o teu tá... Viu? Não tomou as providências no momento certo, olha aí, ó. Esse não é um caso de impermeabilização. Não. Não, legal, sim, com certeza. Vamos começando, né, por superfícies de cobertura, né, que são telhados, né? Então a borracha líquida é extremamente recomendada, né, para você fazer a impermeabilização, começando por telhas, né? Poxa, qual que é a vantagem de você impermeabilizar um telhado com telhas, suponhamos, de cimento, né, aquelas compactadas? Ela absorve água, né? Então, à medida que chove, o telhado começa a ficar mais pesado e ela começa a passar umidade também para baixo, né? E eventualmente às vezes você não tem a proteção devida embaixo com a manta, né? E o teu forro começa a umedecer, né? Então vai danificar o madeiramento da tua cobertura. Exatamente. Então é uma solução clássica, né? Você proteger essa telha, né? Contra a sobrecarga de água e também a escoabilidade. E vem junto com isso, né? A capacidade de isolação térmica também, né? Porque à medida que você troca uma cor cinza que absorve muito o calor do sol por uma branca, por exemplo, né? Você diminui a temperatura interna do teu cômodo lá que está exposto ao telhado. Deixa eu dar uma dica para o cliente aqui. Você que é cliente que está fazendo a tua cobertura, comprou a telha fibrocimento, que hoje em dia ela não tem mais amianto. Faça a pintura dela antes de fazer a montagem do telhado. A solução para você está aqui, ó. É só você comprar e antes do pedreiro, do carpinteiro fazer a aplicação, fazer a montagem do telhado, aplica antes. E depois ele consegue fazer a montagem e o teu telhado já vai estar blindado.
Inclusive nas lojas de corda, né, tem o mostruário, né, esse tipo de telha, né, e você vê fissura na telha, você molha a telha, ela já parece um papelão, ela Sim. passa a Sim. água para baixo, né? Absorve muito rápido. Então essa recomendação é extremamente importante, né? Porque daí, digamos, o custo que você vai ter, né, em fazer isso no começo é muito menor, Muito menor. Muito mais do baixo. que depois pagar um profissional para subir no teu telhado, pode quebrar a tua telha, porque ele vai ter que andar lá em cima, né? Então, se você já instalar ela pintada, puxa, é muito melhor. Então, muito facilita melhor. para todo mundo fica bom ali. Não, e a durabilidade desse telhado, ele se prolonga, assim, absurdamente, né? Porque uma telha dessa sem nenhum tipo de proteção, com 3, 4 anos, no máximo, ali, se tiver sorte, você já vai começar a ter problema. Ó, eu já visitei obra em finalização que as telhas estavam Já estavam rachadas. rachadas. E, por favor, a gente não está falando mal do produto, telha. Eles, infelizmente, tiveram que se adequar a uma legislação e tiveram que tirar o amianto e deixou elas mais frágeis. E é uma realidade, né? Não é um não conto de fadas, é não. uma realidade. Então, e eu acho que é legal a gente pegar o gancho do nosso tripé do podcast, de falar de valor, de falar de aplicação, como a gente fez no capítulo número 1, mesmo que a gente tenha que fazer a pintura do telhado. Aí eu queria pegar esse gancho e te envolver. Antigamente, sei lá, alguns 5, 6 anos atrás, existia um hábito de se pintar muito telhado ou não? Muito baixo mesmo. Porque era só estético. Exatamente, era o que aplicaria, né? Era uma resina para dar cor e um brilho, assim, sabe? Mas não com a função de blindar o telhado, né? De selar ali as infiltrações que tem, né? Uhum. Então era muito menos recorrente, né? E hoje em dia já não. Hoje em dia você já vê que é algo muito mais. Quase todo dia você tem um orçamento, tem uma Orçamento de cotação. Exatamente em relação ao telhado. E aí vou entrar no gancho da questão do valor profissional, valor cliente, né? Trocar um telhado, quanto custa? Né? Não vou falar de metragem, não vou entrar no preço exato de cada um, mas hipoteticamente você vai gastar 50 mil reais para trocar um telhado numa casa completo. Não, só o transtorno que gera ali, ó, a troca do telhado já... Sim, e o risco e o período que você vai ficar com o telhado aberto, Sim, porque você não retira um telhado e põe em um dia. Não. Não. Você tá Etapas, exposto, principalmente em Curitiba, né, que a gente tem várias estações no mesmo dia, né? Você começa de manhã com sol, de tarde vem a chuva. E você sabe que tem um ditado que eu uso, inclusive, para minha vida profissional, né? Telhado se troca com sol. Com certeza. Não é na hora que tá gotejando água na tua sala que você vai querer trocar o telhado, exatamente. querido. Exatamente. Não é. Então Mas vamos lá, voltando. Então, hipoteticamente, você gasta 50 mil reais para trocar um telhado. E leva um determinado tempo. Eu gostaria, Eric, senão eu fico puxando aqui, fico monologando, né? A gente tem ferramentas hoje que nos possibilitam fazer uma pintura de um telhado no dia. No dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, de agilidade, de valor também, porque, de novo, nós vamos entrar. Um profissional de pintura hoje tem condição de solucionar um problema desse, que vai te dar uma estética, vai proteger o teu telhado, vai dar durabilidade. Você só tem um profissional na tua casa trabalhando, não precisa colocar várias pessoas para solucionar esse problema. Consequentemente, você vai gastar menos dinheiro. O profissional tem condição de alavancar o ganho dele comparado a fazer só uma pintura de parede. Bom, aí eu deixo você falar um pouquinho sobre esse processo de aplicação, o que você recomenda, o que você não recomenda. Tá, vamos lá. Para telhado fibrocimento, qual que é o recomendado, né? Fazer a lavagem, né? Se for um telhado antigo, se for um telhado novo, passar uma vassoura, pelo menos ali no mínimo. Aplicar o fundo preparador, que é esse carinha aqui. Tem que aplicar ele. Esse aqui é um cara, ele é uma ferramenta, né? Um produto que ele é essencial nessa situação. Com a diluição correta. E depois entrar com a borracha líquida. A aplicação ali, a primeira demão com diluição de 20% a 30% e as demais camadas com ela pura, de 3 a 4 demão. Aí você vai entender, o professor vai entender qual que é o tipo do teu telhado para que ele possa explicar para você e entregar a melhor qualidade para você, tanto na mão de obra quanto pelo material. E ferramenta, Eric? O que você usa para fazer esse tipo de pintura? Ferramenta dá pra gente usar duas situações. O rolo, né? Um rolo de lã alta, ou também na máquina airless. Também dá para fazer essa aplicação, né? A máquina airless tem uma ressalva
que tem a questão de pulverização, tá? O que seria a pulverização? É aquela tinta que acaba não pegando no telhado, bate um vento e ela alastra essa tinta, né? De momento instantâneo ela não vai secar, aí ela pode atingir uma janela, atingir um carro, enfim, pode acabar trazendo um dano maior do que uma facilidade. Então, assim, para o profissional ele tem que avaliar muito bem essa situação. Tá. E para você, como profissional, assim, esse tipo de situação, a gente acabou de falar, de uns anos para cá, são trabalhos que não existiam. Não. Te abre um leque maior de Sim, poder entregar, inclusive faz a pintura da parede, já sugere a pintura do telhado, então, como profissional, você consegue encorpar o teu faturamento. Ah, com certeza. Porque é um exemplo, você pega e fazer uma fachada, uma pintura de uma fachada, por exemplo, né? E o cliente, no decorrer da obra, ele vai acabar comentando com você, tô com um problema de filtração, coisa e tal. Assim, você tendo o conhecimento que existe esse material no mercado, você já pode embutir a tua mão de obra com a venda do material. Você indica ali uma loja parceira e coloca a tua mão de obra como, né, a favor do cliente ali, né, vamos dizer assim. E você acaba ganhando mais dinheiro na mesma obra, do que tendo que se deslocar para outro lugar, vai ter que vender a tua mão de obra para outro cliente, então você pode agregar valor no mesmo lugar. E lembrando que pro cliente não significa gastar mais, pelo contrário. Não é. Sim, acaba reduzindo porque você já está com todo o Você já tá na equipamento obra. lá, Sim, já está exatamente. com um andaime montado para você subir no telhado, é muito mais Muito mais seguro, prático, né? isso, né? Muito mais prático. Legal. Continuando no telhado do Ricardo. Agora vamos para a superfície lisa, Ricardo. Aí Vamos falar você- Aí tá chegando mais perto Aí. aqui. Vamos falar do telhado de zinco também. O telhado de zinco também é Excelente, interessante. Tá? excelente. O telhado de zinco também seria a mesma forma de aplicação. As vantagens que traz para o telhado de zinco. O telhado de zinco é metal, então ele vai esquentar muito no calor. E a borracha ela vai trazer uma redução de até 30% do calor estável ali. Tecnicamente, eu vou te corrigir. 30% no fibrocimento, no zinco é até 50% de redução. Melhor que encomenda aí. E a gente já mediu, tá? A gente depois até tem uma imagem aqui para mostrar. Aliás, a gente joga na edição aí depois a imagem que a gente tem do telhado de uma academia, onde está diminuindo 29 graus o telhado, de 67, né? Só para lembrar, para não acharem que a gente está falando mentira, lá na telha, gente, não é a temperatura ambiente, não. A hora que o sol pega, Não, é muito mais quente. é muito mais quente. Tem a imagem aqui, a gente vai editar ela também para colocar bem perfeitinha aí para vocês. E nos telhados metálicos ajuda também com questão de ruído, né? Também. O telhado faz muito barulho quando chove. Ah. Então, você tendo uma camada ali, né? Lógico, dentro da quantidade de mãos recomendada, que você tem uma espessura mínima ali, ele vai te dar um conforto térmico e acústico, né? Principalmente nesses telhados de barracão, às vezes alguma empresa, alguma coisa assim, o pessoal sofre bastante. E pegando o gancho disso aí, tem mais um benefício que traz ainda, né? Você diminui a dilatação térmica e qual que é o problema da dilatação térmica do telhado? A telha pesa por parafuso. Né? Aquilo lá começa a andar para um lado e para o outro, aquele Sim, buraco do parafuso vai sim. alargando e é por ali Vai que entra água. afrouxando, vai saindo as vedações e ali começa a fazer Infiltração. a Né? filtração. E esse ponto de temperatura, eu acho que é um item que a gente precisa se prender um pouquinho, porque assim, aqui em Curitiba a gente sempre foi acostumado a ter uma temperatura mais tranquila, mais amena. E a gente está observando que o mundo está mudando. Vamos falar bem a verdade, né? Aqui a gente passava calor 2 dias por ano, agora a gente já está passando uns 20 já. 2 meses, né? Já foi 2 semanas. Né? Então, esse ponto de temperatura, ele tá, para mim, é uma dor que a gente consegue Solucionar, ajudar né? muito, muito. E eu tenho vários relatos de clientes Sim. que aplicaram no fibrocimento e tinha numa churrasqueira e amenizou. E, de novo, não é um ar-condicionado, tá, gente? Não vai ficar Ele fresquinho. ameniza, Ele vai ameniza. ajudar. Mas ele deixa mais confortável o ambiente, sim, tá? Então é super importante. Que mais? Vamos lá. Lages. Lages. Vamos lá. Ricardo, Lages. quer falar um pouquinho? Aí o Eric já troca uma bola sobre a aplicação. Então, a solução total, né, a nossa borracha líquida também é recomendada para lajes, né? Ela também pode ser aplicada, tem algumas condições que o Eric vai comentar como é que faz essa aplicação, mas ela é um produto também que traz bons resultados, né? Principalmente aquela laje onde tem
microfissura, onde tem a superfície adequada para receber a pintura. Como é que que você identifica, Érica, essa necessidade da borracha líquida? Que condições são necessárias para poder aplicar ela numa laje? Então, primeiramente, você tem que fazer uma visita técnica, né? Para poder entender bem o que o cliente precisa ali. Se tiver fissuras, a gente faz um tratamento com a manta Bidin e com a borracha. Agora, se for uma trinca estrutural, aí teria que fazer uma outra avaliação, talvez até uma correção um pouco mais agressiva, né, para poder sanar aquilo ali. E depois faria a aplicação, né, novamente com fundo preparador, primeiro alemão, para aglutinar as partículas que estiverem soltas, aplicar a borracha líquida também diluída e depois as outras camadas com ela pura ali. E respeitando a quantidade de camadas, né? Porque Sim. ela é diferente a camada que você aplica numa parede do que você aplica na laje. Exatamente, porque a laje ela vai exigir um pouco mais de demãos e ela por si próprio, por você tentar fazer uma vedação ali, né, 100% completa, então ela vai exigir um pouco mais de material, entende? Então ela é diferente uma situação da outra ali. Legal. Aqui é interessante a gente desmistificar também algumas coisas com relação à laje. O primeiro ponto, a gente é muito questionado. Não, eu posso passar só ali onde está pingando água lá para dentro? Não. Jamais, jamais. Existe uma coisa que a água, ela é o nosso principal alimento no mundo. Eu acho que é a maior dádiva que nós temos. Ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser Mas uma maldição. na construção civil, gente, ela é um vilão, tá? E a gente sabe onde ela sai, mas a gente não sabe onde ela está entrando, onde ela está infiltrando. Às vezes a gente consegue identificar com facilidade, às vezes não consegue. Então, quando a gente está falando de laje, o recomendado principalmente laje que ou tem uma platibanda, ou tem platibanda, para quem não sabe, é aquela muretinha que contorna a laje. Que esconde o telhado. Que esconde o telhado. É passar na platibanda toda, fazer uma curva, principalmente nas quinas, no integral. Indispensável aplicação numa manta Bidin, e fazer a pintura por completo. Para você formar uma piscina, eliminar pontos de infiltração, né? 100% os pontos de infiltração, né? E aí, nesse caso, sim, a gente está falando de fazer uma laje. Você tem a platibanda, pode pintar a platibanda também. Você está com duas áreas respiráveis, vamos dizer assim, e tá isolando as duas partes externas da casa da infiltração da água. Então, acho que é importante a gente responder essa pergunta. E acontece também, às vezes, os clientes perguntam: Ricardo, eu aplicando a borracha líquida no meu telhado, vai resolver o problema da infiltração? Depende. Se a tua telha está na inclinação correta, né? Se a tua telha está bem fixada, né? Então tem algumas situações assim que, por mais que você passe a borracha líquida, você tem que verificar a estrutura como um todo, né? Porque eventualmente, né, a chuva com vento, né, ela faz com que a água entre por baixo da telha, né? Sim, Então, se não tiver na inclinação correta do telhado, vai entrar. Vai entrar. Então, digamos assim, tem que avaliar essa questão também, né? Telha rachada, né? A telha de fio por cimento. Às vezes a telha está rachada. E ele fala assim, mas a telha está rachada. Não, a telha rachada você tem que trocar. Substituir, né? Você tem que substituir essa telha. Sim. Ela vai resolver o problema das fissuras, das microfissuras. Agora, se você tem uma telha rompida, esse telhado vai trabalhar de uma forma ali, essa rachadura, a tinta não vai conseguir segurar, né? Então, ela vai... Você tem que fazer toda... Por isso que é importante fazer essa limpeza do telhado, quando você vai fazer uma pintura depois do telhado pronto, fazer essa limpeza, fazer essa inspeção. Se tem alguma telha que está rachada, danificada, você tem que trocar essa telha. Você tem que fazer um reaperto dos parafusos, né? Porque com a dilatação ele acaba afrouxando do madeiramento. E às vezes até usar um pedacinho de manta Bidin para cobrir o parafuso, né? Ela é super bem recomendável. Tem casos, inclusive, que eu já vi várias vezes, que o pessoal faz a aplicação na manta por completo. No telhado inteiro, no sim. telhado todo. Sim. Entendeu? Não é, talvez, esteticamente a melhor solução, mas existem casos que o telhado não é exposto. E qual é a vantagem disso? Além de impermeabilização, a resistência mecânica, né? Pega uma chuva de granizo, alguma coisa, Sim. A própria borracha ela já ajuda na resistência mecânica, Exato. Mas com a manta Bidin, muito melhor ainda. Sim, você tem uma pintura ali estruturada, né? A resistência que ela vai ganhar com o véu de poliéster, né?
ele nossa, é muito maior. Então, até mesmo para segurança de alguma manutenção, alguma coisa assim, a manta aplicada junto com a pintura, ela te aumenta essa segurança, inclusive. Vamos corrigir para manta poliéster, gente, porque a nossa Técnica. técnica... Véu de poliéster. Véu de poliéster, por favor, aí, vocês que estão Deixa eu só explicar o que é, A né? Bidin não tá apagando aqui, não Não, tá é, apagando o podcast. O véu de poliéster, né? O que seria, então? Ele é como se fosse um tecido bem fininho que a gente vai misturar na borracha e ele vai criar um... Você sabe que a classificação dele é não tecido. Não tecido? Não. Não tecido. É outra coisa. Não, mas não é... Pelo que eu vi na descrição, é... Não, esse é o TNT, que é o tecido não tecido. Ah, O véu de poliéster, ele é uma trama de fibras. Ele é tipo telado, né? então, É uma trama de então acho que eu fibras. li errado. Tá, mas vamos lá. Não, o TNT Tá. TNT é tecido não tecido. Então, ele pode ser utilizado em algumas situações, Ah, mas TNT. tecido não tecido. Ah, Porque não passa pelo... Não é dinamite. Não é. Não. Mas voltando, então, terminando a questão de cobertura, a parte de cima, né? Calhas. Também é uma também é. boa possibilidade de utilizar a borracha líquida, né? O que tem que fazer, né? Vou começar aqui, o Eric termina depois, né? Poxa, minha calha ali ela é de alumínio, pode usar? pode. Pode. Minha calha é de aço, pode usar? Pode. Ah, ela tem aquela galvanização, pode usar? Pode. Tá enferrujado, o que faz? Aí entra um tratamento um pouquinho mais avançado, tá? Você pode finalizar com a borracha ali, sem problema nenhum, mas você tem que fazer o tratamento da ferrugem primeiramente. E de localizado onde está a ferrugem, você tem que aplicar um esmalte sintético, primeiramente, para depois entrar com a borracha ali. Mas primeiro... O convertedor. O convertedor, O tratamento da ferrugem. ferrugem, Exatamente. isso. É. Tá. Tratamento da ferrugem, aí depois um esmalte sintético e depois a borracha líquida. Aí perfeito. Só pra gente lembrar que ela não é um milagre, né? Só na ferrugem. Só na ferrugem. Olha, só a na técnica dele. Já tá contando o segredo aqui pra todo mundo aí. A técnica dele. Bom, Não, é que eu já passei direto no TF7, deu boa. dá boa. Ó, então também não estão pagando, não. Pra você falar o produto. Convertedor de ferrugem. Obrigado. Isso. Então acho que cobrimos toda a parte de cobertura, né? Telhado, laje, calha. Faltou algum ainda? Não, mas uma informação importante, que eu acho que a gente já enfrentou esse tipo de problema. E o intuito desse tipo de programa é a gente deixar as coisas claras para o cliente, né, o mais claro possível. Borracha líquida é uma tinta impermeável. Ela não substitui um sistema de impermeabilização. Ela auxilia a impermeabilização e resolve, pelo menos nos nossos casos aí, 99% de todos os problemas. Por que eu digo isso? Porque não dá para você trocar um sistema. Não vou entrar no mérito da construção civil, senão nós vamos ficar 2 horas aqui. Mas, por mais que ela seja uma tinta impermeável e está resolvendo, eu sempre digo para os nossos clientes que é o seguinte: qual que é a grande vantagem? Facilidade de aplicação e de reaplicação. Então, assim, ela não tem a mesma durabilidade de um sistema de impermeabilização, mas ela resolve o problema. E se daqui 5 anos ela perder o poder de bloqueio, que é natural, ela tem uma vida útil, é só ir lá e reaplicar. Reaplicar. Novamente. Não tem E ela vai problema. prolongar o teu sistema de impermeabilização, né? Teu sistema de impermeabilização, ele vai ter uma durabilidade maior, porque você tem uma camada ali que está de uma proteção extra que está evitando que isso se degrade. Né? Porque o sistema... E se você tem, por algum motivo, alguma falha nesse sistema de impermeabilização, você não sabe aonde que a água está entrando, ela está pingando em algum lugar, mas ela está entrando, de repente, do outro lado, né? A borracha líquida, ela vai fazer uma manta para que interrompa essa entrada É uma solução complementar. É uma solução complementar, que ela vai vai aumentar o tempo de vida útil dessa impermeabilização, né? Ricardo, eu quero pegar mais um gancho que acho que a gente quase passou batido, falando de laje. Quase todas as manhãs e todas as tardes a gente tem essa pergunta na loja. Eu moro numa cobertura e a minha laje lá em cima tem lajota e eu faço festa, eu posso passar borracha líquida? Eu não recomendo de jeito nenhum.
Tá? Quer passar? Podem passar, mas eu não recomendo. A característica dela é que ela não é uma proteção mecânica, né? Não. Então, Sim. você ter tráfego por cima, seja de pessoas ou de veículos, né? Ou até de mobiliário, no caso disso aí, ele vai danificar a camada de borracha. E mesmo... Mas eu pinto na laje, por que eu não posso pintar em cima do terraço? A laje você não vai ficar transitando lá. Você Exatamente. vai eventualmente subir lá para fazer uma manutenção. A gente orienta para que faça essa manutenção nos horários mais frescos, não meio-dia com aquele sol a pino em cima da laje. Então, você vai tomar um cuidado para subir de meia ou com um sapato que não tenha um prego, uma pedra né, no solado, para que você não danifique, né? E tem um outro lado que é o seguinte: toda construção trabalha. Toda construção trabalha. Quando você põe uma cerâmica por cima, pode ser que essa cerâmica trabalhe e descolhe. E é ali que está entrando a água. E está invisível, né? E está praticamente invisível. Só que você vai aplicar a borracha, ela vai tampar isso aqui. Isso aqui trabalhou de novo. Ela tem uma dilatação. Vai rasgar. Se rasgar, o problema não está resolvido. Aí o cliente vai achar que é o problema do produto. Borracha, não é? E não é um problema do produto. O produto tem a sua característica e tem a sua limitação. Né? Então é importante a gente deixar claro, não é falando, né, negativamente, muito pelo contrário, é sendo transparente com você que está assistindo para dizer, até aqui ela dá conta. Daqui para lá ela não vai te ajudar mais. É um risco, ela pode resolver, pode não resolver também. Estava quase passando. E isso faz com que, eventualmente, se fizer um tipo de aplicação dessa, você tenha que reaplicar com mais frequência. Mais frequência. E antes, né, fazer o preparo, retirar todo o rejunte velho que está ali, porque normalmente quando eu trabalho o rejunte descola, né, e fica ali, você não está vendo, mas o rejunte está solto. Então você tem que tomar cuidado, trocar todo esse rejuntamento, fazer uma boa limpeza, deixar ela bem seca, bem limpa, aí fazer a aplicação de um rejunte novo, né? A gente recomenda, eu gosto muito de trabalhar com rejunte acrílico, né? Que ele é mais fácil de trabalhar e tem uma resistência melhor. E aí sim você fazer a aplicação da borracha líquida. Porque daí você vai estar duas frentes de proteção, né? Você vai estar atacando ali por dois lados. Agora, se você já tem um rejunte que está solto, a hora que a própria trabalho, né, a movimentação natural da laje, ela vai empurrar esse rejunte para cima e vai fazer com que, de repente, crie um ponto ali onde a borracha possa se romper. Então, tem que tomar esses cuidados também se você quer, de repente, partir para essa solução, né? Para essa aplicação. Bom, vamos descer? Descemos. Oi, não foi combinado isso, hein? Ó, tá alinhado, né? Tá alinhado. Eu acho que agora a gente vem para fachada, realmente, né? Que eu acho que é o nosso principal benefício que a gente tem. Eu, particularmente, trabalho bastante com prédios e a gente tem solucionado muita dor. Eu acho que uma das maiores satisfações que me deu trabalhando com isso foi escutar de um morador que ele mora 12 anos no prédio e depois que foi pintada com borracha líquida, pela primeira vez ele não tem mofo dentro do apartamento dele. Que entra dentro do que foi falado no início, né? Que a microfissura ela é invisível, você não vê, né? É isso aí. Chovendo. E aí, eu acho que entra... mas eu posso aplicar na textura projetada? Eu posso aplicar no grafiato? Eu posso... Pode. Todos os cenários são... Não só pode, como deve, né? Como porque deve. Esses acabamentos, eles retêm mais umidade, né? Eles retêm mais água. E se degradam muito mais rápido, né? Então, muito mais rápido, as propriedades que eles têm, né, para fazer essa camada de impermeabilização se degradam extremamente rápido. Sim. E a qualidade, né? Às vezes o pessoal vai muito, final de obra, tá todo mundo já com a conta no vermelho. Então, aqui eu vou colocar aqui, olha, eu tenho cara lá que faz pela metade do preço de um produto de qualidade. Aí o cara, não, isso daí é tudo igual, é só para ficar bonito, e não é. Né? É a camada que vai sofrer a agressão das intempéries ali de sol e chuva diretamente em cima dela. Então, sim, tem que ser colocado um produto de qualidade nessa última camada. Deixa eu comentar em relação a isso aí.
Isso que você falou mesmo, final de obra, geralmente o cliente já está mais saturado ali, né, financeiramente falando. E aí ele acaba optando, às vezes, até mesmo por influências do profissional que está na obra, de colocar um material mais em conta. E aí que cai na bobeira, né, acaba economizando a princípio e no decorrer de 1 ou 2 anos ele vê que acaba saindo mais caro ali. Sim, sim, porque o material de qualidade inferior, ele não vai ter a durabilidade mesmo até da questão de pigmento, né? Qualidade do pigmento, da cor, então ela vai desbotar, vai ficar manchado mais rápido. E ele vai perder. Muitas vezes, não, vou colocar uma textura aqui, um grafiato para impermeabilizar, porque o grafiato impermeabiliza. Não. Ele tem um aditivozinho lá, que dá uma hidrorrepelência ali por alguns meses. Muito mínimo, isso mesmo. Mas, assim, em pouco tempo, essa película ali que se forma na superfície, ela se degrada e ele acaba retendo mais umidade por conta dos poros, né? Daquele monte de reentrância que tem nas texturas. Exatamente. Agora, é interessante a gente falar desse produto, vamos dizer, né, da textura, porque hoje é muito utilizado a textura, um produto maravilhoso. Mas existe sim produtos com hidrorrepelência, Sim. porém são produtos que são mais caros. E como é um produto de fácil fabricação, você tem muito fundo de quintal. Muito fundo de quintal. É as fabriquetas que a gente conhece. Então, não tem como haver essa competição, o cliente também não tem essa informação, não sabe diferenciar a qualidade de um produto de outro, então infelizmente a gente cai, ou felizmente, né? Porque daí a gente entra com o nosso produto para solucionar. E muitas vezes ele não faz essa conta, né, do que vai acontecer, né, se não usar o produto correto de entrada já. Exatamente. Acho super legal, porque a gente vai, de novo, né, falar de valor. Né? O valor no sentido de a borracha líquida é mais cara, sim, do que uma tinta comum, sim. Ela é mais cara. Mas o que ela te soluciona de problema, ela é de 2 a 3 vezes mais barata do que a quantidade de produto que você teria que usar para solucionar aquele problema. E a frequência de manutenção que você vai ter que fazer, né? Se você tem que fazer de 3 em 3 anos a aplicação e com a tinta você vai demorar 5 anos para fazer essa aplicação, você já ganhou 2 anos. Né? Então, no período de 5 anos, você economizou uma pintura da tua fachada. Isso sem falar, né, que se você começar com bolor dentro de casa, né, começa a atacar rinite, começa a atacar o sistema respiratório. Quadro que vai, o sofá que vai, a cortina que vai. E olha que legal. Quinta-feira, na última quinta-feira, eu recebi no meu telefone uma moça me chamou. Recebi indicação tua que você trabalha com uma resina para combater infiltração e eu queria passar porque tá dando mofo e eu preciso passar essa resina por dentro para parar o mofo porque eu vou pintar a casa só daqui 1 ano. E daí eu quero saber o que eu faço. Eu falei, então, você não precisa passar resina nenhuma por dentro. Teu problema tá lá fora. Isso é muito comum. É muito comum. Muito, é todo dia. E aí, ela já tem na cabeça que pintar com um produto melhor é um pouco mais caro, mas ela tem que fazer um outro. Você só precisa desse produto. Só precisa de um produto. Solucionou o teu problema. A Decor, na verdade, ela mudou a percepção da sociedade com relação à pintura de fachada, né? Ela mudou a percepção. Todo mundo achava que usar a marca IUAL ali, é aquilo que tinha, pintava e acabou, e era isso aí mesmo. IUAL. Né? Ou IN, né? Gostei. Então, assim, só tinha isso, né? E agora, não, agora você tem Decor Colors. Agora você tem a borracha líquida, né? Que ela vai resolver esse problema. Você vai fazer um investimento, mas assim, cara, quanto tempo você vai ficar ali sem ter que se preocupar com esses problemas? Né? Então mudou a percepção. Hoje as pessoas, pensou em pintar a fachada, ninguém mais pensa em colocar uma tinta acrílica normal. Pode pintar com a tinta acrílica normal? Pode. Né? Vai ficar bonito? Vai. Vai embelezar. Mas ela vai proteger? Né? O que é ali o conceito da pintura, né? Ela vai embelezar, mas ela vai proteger? Então, entre você só embelezar e proteger, muito melhor
embelezar e proteger. É isso que é bacana, os nossos produtos, né, da Decor Colors, eles procuram agir, né, na causa raiz da coisa, né, ali onde a coisa começa a acontecer, né, então Exatamente. esse que é o grande diferencial. Eu queria convidar você que está assistindo a gente no nosso canal do YouTube. A gente tem 2 vídeos lá. Um num teste de cor num prédio que a gente pintou com laranja, com a nossa borracha líquida numa textura projetada. Do lado, uma marca extremamente famosa, super conceituada, que tem um produto que diz fazer exatamente a mesma coisa, e você vê a diferença das duas, a água escorrendo, sendo protegida, e a água penetrando na parede. Essa é a diferença que você vai ver na prática. O segundo vídeo foi enviado por um cliente nosso, construtor, que via de regra é um cliente que só está buscando economia, né? Não estou falando mal, mas via de regra o consultor busca um produto um pouco mais barato, e ele construiu 2 casas. Uma ele pintou com tinta comum e uma ele pintou com borracha líquida. Ele mandou um vídeo pra gente 1 ano depois. Eu queria convidar vocês para assistir esse vídeo lá, porque vocês vão ver a diferença. Uma casa está completamente nova e a outra parece que está com 4 anos de construído. Então, e é só a gente tendo esses depoimentos que a gente consegue trazer isso fora do contexto depoimento nosso. É o cliente falando. Né? É o cliente falando. Então, e essa percepção, assim, de você agregar valor no produto que você está entregando, os profissionais de construção civil, né? Engenheiros, empreiteiros, assim, com quem eu converso, né, bastante, eles já estão incorporando, né? O engenheiro lá, um engenheiro civil, que ele vai entregar, um arquiteto, ele tem a sua responsabilidade técnica por aquela obra. Então, ele tem os prazos de garantia que ele dá. Quando você constrói um imóvel, você, construtor, você tem que dar a garantia daquele imóvel. Então, dependendo do produto, do equipamento, da solução que ele deu, né? Exatamente. Um encanamento, uma instalação hidráulica, ele tem que dar tanto tempo de garantia. Não pode dar problema em menos de tanto tempo. Então, assim, essas coisas já estão se incorporando. Eu tenho um cliente que ele é construtor, ele constrói bastante ali, já é até bem conhecido, e ele falou assim, já está no meu memorial descritivo pintura de telhado com a tinta borracha líquida da solução total da Decor Colors. Por quê? Porque eu sei que os 5 anos de garantia de telhado que eu tenho que dar para o meu cliente, o cliente não vai me ligar, olha, aqui tá pingando. Ele falou assim, eu sei que se eu entregar a casa para ele já com essa borracha líquida aplicada no telhado, vai passar o tempo de garantia, né, e o cliente não vai retornar, né, eu não vou precisar fazer retrabalho, porque aí tem que deslocar profissional, equipamento para ir lá, para resolver, por quê? Por lei ele é obrigado a fazer. Então isso já tem se incorporado. Eu faço uma laje direitinho, faço o sistema de impermeabilização com manta asfáltica, regularização, manta asfáltica, proteção mecânica. Eu pinto com a borracha líquida. Por quê? Porque eu sei que, pelo menos por 5 anos, essa laje não vai me dar problema. Né? O cliente não vai subir lá e vai dizer assim, olha, mas tá feio aqui, tá tudo, né? Tá crescendo samambaia aqui no canto da minha laje. Não, eu sei que a minha laje vai estar tranquila. Né? Eu vou fazer um condomínio, uma casa, uma fachada diferenciada. A Decor Colors tem produtos de acabamento, de efeito estético, de excelente qualidade, para ele aplicar junto com a borracha líquida. Então, ele sabe que o cliente não vai ficar ligando para ele, perturbando ele, e o lucro final dele acaba sendo maior, porque esse custo de retrabalho, de manutenção que ele é obrigado a dar, ele praticamente, entendeu? O que ele incorpora, o que ele acrescenta no memorial descritivo dele, no custo de obra dele, ele vai estar ganhando no final, porque ele não vai ter o retrabalho de voltar lá para corrigir problemas que, por lei, ele é obrigado a dar de garantia. Não, e olha a quantidade de problema que ele soluciona, né? O custo-benefício dele da obra, né? O transtorno com o cliente, de ficar incomodando ele depois, né? Para poder cobrar essa garantia. Ele vai economizar, porque depois não vai gastar novamente com outro profissional, né? Gastar novamente com outro material, enfim. Então, fazer o negócio certo, né? Do começo é outra vida, né? É outra coisa. É uma mudança de mentalidade, né? É uma mudança de mentalidade. Construir, qualquer um constrói.
Qualquer um constrói. Agora, construir certo, com qualidade, com durabilidade, aí é outra situação. E até, pegando um gancho nisso aí, esses dias apareceu na minha loja um construtor também, né? Que lá no meu bairro tem muito sobrado, né? O cliente disse que só comprava o sobrado se estivesse pintado com a borracha líquida. Por quê? Porque o cliente já está percebendo o valor nisso. Né? Então, o construtor não usou a tinta correta da primeira vez, o possível comprador já sabia, né, dos perrengues que poderia passar e disse, tudo bem, eu compro, mas pinta com a borracha líquida para mim. Exatamente. É muito interessante isso. Né? Então, o consumidor já está atento a esse tipo de solução também. E com certeza isso é um conceito que vai ser incorporado. Isso daí nos próximos anos não vai se pintar fachada com outro tipo de produto. Pode... Na verdade já está assim, sabia? Pra gente que fecha o orçamento e vai na casa do cliente, senta e conversa e tenta, né, fazer a venda ali da mão de obra, muita coisa que você fala pro cliente, às vezes o cliente vira para você e fala assim, vou fechar com você porque você me falou da forma correta que tem que ser, porque eu pesquisei antes de te chamar aqui. A internet está aí, todo mundo pesquisa. A informação hoje é muito fácil, Sim, né? muito fácil. Tem muita porcaria, tem muita coisa feita de mal feita, mal aplicado, mas se você souber procurar, você tem muita informação de qualidade. Exatamente. Né? E as pessoas vão atrás. Eu tô com um problema assim. Vai lá e começa a ver vídeo, ver um produto aplicado aqui. Não, mas isso aqui eu já usei e não resolveu. Isso aqui é... E a pessoa vai filtrando. Então, ela já chega na loja, às vezes, muitas vezes, ele chega na loja já para saber se você sabe o que você está falando. Receoso, né? Ele chega lá ele já sabe. Né? Que nem negócio, quando você vai no médico, você pesquisa a tua doença antes para saber se o médico não vai te falar besteira, né? Então é isso. O cliente ele já está informado. A informação hoje só não tem quem não quer. Se você for buscar a informação, você chega. E daí com isso é mais difícil da pessoa se deixar enganar, né? E daí vem aquela situação. Mas eu apliquei lá e deu mancha. Eu apliquei lá e ficou... descolou do telhado. Aí você vai ver, me manda uma foto. A superfície não está bem preparada. Então, assim, os profissionais de pintura, né, infelizmente, não são todos, né, iguais ao Eric, que vai lá, que pesquisa, que vai atrás, que busca solução, que procura aplicar o produto da melhor forma possível. Tem muitos profissionais que... Pula etapa, tem aquela... deixa eu terminar rápido aqui para ir para a próxima obra, porque depois daí eu digo, essa tinta aí nova aí que é ruim. É fácil. Põe a culpa no material. Joga a culpa no material. E não. Tinta é tinta. Tem as suas diferenças ali de qualidade, quantidade de resina, qualidade do material, mas tinta é tinta. Você não vende mofo dentro da tinta. Você não vê... Boa. Entendeu? Você não vende mofo dentro da tinta. Se você pintou a tua parede e ela mofou, é porque tem algum problema de preparação, algum erro, alguma falha. Então, assim, a informação está aí. As pessoas têm que buscar a informação, os pintores, os profissionais têm que buscar essa informação, aplicar o produto da forma correta, como deve ser, para que você consiga o melhor custo-benefício do produto. Aí não tem erro. A tua pintura vai ficar perfeita, ela vai durar, ela vai ficar esteticamente bonita, vai ficar... o desbotamento dela é menor, então a tua casa vai ficar bonita por mais tempo, entendeu? E daí é só alegria para todo mundo. Né? Uma informação importante que o time me lembrou ali. Quando a gente começou a vender borracha líquida, no começo do Decor Colors, nós tínhamos apenas 6 cores disponíveis dela. 6 cores. Hoje nós temos mais de 8.000 cores. Então a cor que você praticamente quiser, é uma ou outra cor aí que está no mercado que a gente não faz, mas praticamente a cor que você precisar a gente faz. Todas as lojas de Curitiba possuem o sistema tintométrico para te atender, então não tem mais barreira para se aplicar borracha líquida, né? E, gente, uma coisa tenho em mente, a tinta pigmentada na loja é a mesma tinta que vem da pronta da fábrica. Mesma coisa. É a mesma qualidade, é a mesma resistência, são as mesmas propriedades. A única diferença é que, dependendo da cor, ela pode parecer um pouco mais rala, mais fluida, mas em função da quantidade de pigmento que você põe.
Tirando isso, é Bom. a mesma coisa. Então, gente, não tenham receio de pigmentar a cor do seu sonho Desmistificar isso na daí, né? loja, porque Mas até porque, Jane, assim, ó, todas as marcas de tinta trabalham nesse formato. Exatamente. Todas. É para facilitar a vida do cliente. A gente trabalha com bases para serem pigmentadas, né? E tem meia dúzia de cor pronta para te atender. Aliás, no meu caso, a gente já não está mais tendo cor pronta, tá? É só no meu pigmentado. também, tudo A tendência é pigmentado. diminuir. Só Deixa pigmentado. eu só comentar em relação à tinta pigmentada, né? Eu como profissional, eu procuro diluir um pouco menos, tá? Ainda mais se for uma tinta muito forte, né? Uma cor muito forte. E aí então, a primeira demão dilui um pouquinho menos do que eu recomendava, justamente para mim poder ter esse respaldo da diluição e também manter a garantia da fábrica. E as demais demãos aplicar ela pura para poder trazer uma durabilidade. É que qualidade tem uma outra maior. coisa que o pessoal acha que assim, se eu não colocar água na tinta, ela não vai render. Não é Não. verdade. Não, água não muda o rendimento final da tinta, porque a água evapora. O que fica na parede é a tinta. Então, o fato de você diluir a tinta é só para melhorar essa penetração, né, na primeira demão, sempre diluída, para melhorar essa ancoragem da tinta na parede e ficar mais fluida. A partir da segunda, terceira, quarta demão, eventualmente, se você precisar, você já tem essa camada de fundo, de base da tinta. Então, é só aplicar a tinta. Diluir só vai te dar mais trabalho. Diluir só vai te dar mais trabalho, vai diminuir a cobertura, né? Porque daí você vai ter uma tinta mais rala, você precisa dar mais demãos para deixar, depois que a água evaporar, a mesma quantidade de tinta na parede. Então, assim, diluir tinta é só para facilitar a aplicação. A tinta não vai render 100 metros a mais se você colocar água. E na dúvida também, para o cliente saber, ele pode ler o rótulo da lata, tem todas as informações. Tem todas as necessárias, informações. né? Que ele pode estar utilizando para poder ter mais conhecimento e não fazer a aplicação ali de forma Exatamente. errada, né? Bom, gente, eu acho que a gente abordou. Não tem mais alguma coisa para falar sobre aplicação, sobre. Acho que também não adianta a gente. É uma tinta que se aplica, que é impermeável e que está solucionando. E para eu resumir. Talvez a gente pudesse coletar assim, aonde não aplicar, né? Aonde não é recomendado. Ou fatos curiosos, né? Né? A gente A falou criatividade dos nossos clientes. Isso né? que nem, por exemplo, a borracha líquida em piso, calçada, não se aplica. Não. Garagem, não se aplica. E de novo, tá, gente? Vocês vão escutar, não, mas uma pessoa, ela aplicou. A gente não indica esse tipo de aplicação. Então, já aconteceu de o cliente chegar lá e pedindo, eu quero pintar eu quero pintar o todo da minha loja com borracha líquida. Já aconteceu comigo também. Não tem indicação para aplicar. Experimente. Tá? Mas é possível que funciona. entre trocar o teu todo, se você não quer fazer isso agora, você aplicar a borracha líquida, ele vai parar de chover na cabeça dos teus clientes na entrada da tua loja. Então você vai lavar bem esse todo, tudo, vai deixar ele bem sequinho e vai aplicar 3 demãos de tinta. Vai aguentar por um tempo. Ela não tem indicação de fábrica. Ela não é uma lona nova, né? Não é uma lona nova, mas ela vai te dar uma sobrevida ali até você poder fazer. Então já aconteceu de pintar e ficar bom. O cliente deu feedback de que ficou bom, aguentou. Mas não tem indicação de fábrica para isso. Ela não é feita para isso. Outra dúvida que o pessoal pergunta: portão, grades, pode pintar? Pode. Foi feita para isso? Não. Não. Fica bom? Fica. Madeira. Madeira. A grande pode pergunta. Pode Posso pintar casa de madeira? Pode. Pode. Eu já pintei. Tem indicação na ficha técnica para isso? Não. Mas de um lado só daí, né? Só o lado O externo, né? Externo. Só o externo. Por que ela não é indicada para madeira? Por conta da resina da madeira, que pode manchar a tinta. Entendi. Né? Então, isso para todas as tintas, existe essa recomendação de você fazer uma preparação dessa madeira, passar um fundo próprio para madeira, para que essa resina não venha para a superfície e manche a tua tinta. Né? Mas sim, pode. Na minha loja tem um beiral de madeira lá que não bate sol, e a cada 3 meses eu tinha que mandar lavar aquele beiral, porque ele ficava todo embolorado. Cheguei um dia, mandei lavar com hipoclorito, conforme manda, né, as melhores boas práticas de pintura, né?
O rapaz foi lá, pintou com a borracha líquida faz 1 ano e 2 meses que tá pintado e não embolorou meu telhado, meu brau. Agora que ele tá sujinho por conta a minha loja fica ali na Manuel Ribas, ela A poluição, tem né? muito movimento, Normal. ele tá sujo de poluição. Mas ficou 1 ano e 2 meses, eu tinha que mandar lavar a cada 3 meses. Tava pintado com esmalte sintético da marca Il de primeira linha. Resumindo, a gente vai cair no valor de novo. Se você pintava a cada 3 meses, você já passou 15 sem pintar. Exatamente. Já, Quanto deu de economia isso aí? Só de mandar lavar, Só- né? só de mandar lavar, Não, um beralzinho era R$300 para lavar aquele beral. Ah, não é muito, mas a cada 3 meses eu tinha que gastar R$300 para lavar o beral. Dá né? quanto no ano? Exato. Né? Quanto você pagou na lata de tinta? Né? Se fosse comprar, exatamente, essas contas. Caso- R$229 um galãozinho ainda sobrou ainda. Isso aí. Entendeu? Eu consegui pintar o beral ali e tá lá, tá resolvido. Então, com uma Com uma lim- lavagem, com uma limpeza, né? Eu paguei a tinta e Com a outra com 2 limpezas eu paguei material e mão de obra. Só Então, lembrando, assim- só lembrando, gente, a gente tinha combinado de não falar preço, porque você pode assistir esse podcast aqui 5 anos, É. tá? Exatamente. Esse é o preço de hoje, né? Esse Preço de que você hoje, escutou, 2025. março de 2025, tá? Isso aí. Mas vamos lá, onde mais? Não, piscina, não pode, Não pode. de jeito nenhum. Aquário, não pode passar por Ah, mas ela é dentro. impermeável, por que não pode pintar na piscina? Porque ela não é submersa. Não é pode pra ficar submersa. Que mais que não pode? Vamos lá. Dentro de banheiro. Teto de banheiro, Não, Pode. dentro do banheiro. Dentro do Não, banheiro. Não Não. pode. Azulejo, Ah, mas por que não pode? não vejo aplicação nenhuma. Por que eu não posso pintar o box do meu banheiro com a tinta emborrachada? Se ela é uma tinta impermeável, ela é isso, é aquilo, aquele outro. Porque ela está sofrendo a ação da água todo dia, tem gordura corporal, tem água, tem... A Produto de- água produto de quente, limpeza. por ela ser um produto flexível, quando ela esquenta, ela amolece. Isso Né? vai- Por isso que você não pode andar em cima dela quando está quente, Ela porque ela precisa amolecer para ela poder dilatar. E no banheiro com água quente, ela dilata, abre os poros e daí aqueles produto químico, shampoo, a gordura corporal, um óleo de banho, uma tintura de cabelo que você vai lavar lá né? Isso daí vai impregnar na tinta e vai começar a degradar a tinta. Então ela pode ser aplicada em teto de banheiro, eventualmente fora da área de banho, né? Fora do box, você pode de repente pintar com ela também, mas a área de chuveiro não pode pintar. E vem outras perguntas também, né? Depois de aplicado, como é que é a limpeza dessa tinta? Né? Eu pintei meu telhado lá, como é que eu faço a manutenção da limpeza? Pintei minha parede, começou a sujar com poluição. É fácil de limpar? É fácil de limpar, É fácil de limpar. muito fácil de limpar. Nós temos um produto. Que vai vir aí. Olha o spoiler, não pode dar spoiler. Se você quer falar de limpeza de tinta, vocês não conhecem... Teremos um podcast só para isso. Vocês não conhecem nada no mercado igual que a Decor Colors tem, né? Tá O lançando. foco desse produto é bloquear a água. Ele é lavável, mas o foco dele é bloquear a água. Mas daí a gente deixa para falar desse Sim. depois. Novidades, em breve. Independente disso, ele é um produto de fácil limpeza. Fácil né? limpeza. Eu acho que uma última questão para a gente fechar aí, e a gente aprendeu isso ao longo da aplicação, né? Apliquei a borracha líquida. Eu posso aplicar imediatamente outra tinta por cima ou posso pintar de novo por cima? E aí, Eric? Eu recomendo aguardar pelo menos ali 60 dias. Perfeito. Porque tem um tempo de secagem, né? Ao toque ali seria de 12 a 24 horas, né? Vamos dizer assim, né? Até mesmo a aplicação. Mas a tinta, ela demora mais tempo para secagem, né? A cura completa, na verdade, da tinta é de 30 dias. Então, se aplicar logo em seguida, assim, num curto espaço de tempo, a tinta ainda vai estar muito fechada ainda. Os poros dela, ela vai criar um filme que não vai deixar penetrar, né? Não vai segurar, vai ter coragem. E é isso que eu vivi na prática, sabe? A gente pintou 4 sobrados e a dona estava viajando, escolheu a cor por catálogo, chegou e não gostou. E quis escurecer os sobrados. E na hora de fazer a repintura, a tinta não pegava em cima da borracha. Por quê? Porque a borracha estava fazendo a função dela. Que é hidrorrepelir a água da diluição da tinta. Exato. Como o Olha nosso só. produto é água com água, aí é tudo base água,
Então ele tava fazendo a função dela. Sim, exatamente. Aí o profissional que estava lá, essa tinta não presta porque ela não está pegando, porque daí fomos fazer uma visita técnica de pós-venda para averiguar o que estava acontecendo. E aí a gente entendeu que ela estava simplesmente fazendo A 100% da função. Aquilo para qual ela foi criada, né? Uma dica, vou dar uma dica de aplicação. Existe a cura natural dela, existe a cura química, né, que a gente chama na pintura. O ideal é não deixar, por exemplo, se dar uma demão hoje e esperar 4, 5 dias para dar outra demão, né, finalizar a pintura. O ideal é você começar aquela parede ali e tentar levar até o final dela, para poder aproveitar essa cura química dela, entendeu? Então, assim, digamos que no período de 24 horas você conseguiu ali dar as 3 demãos, então ela não vai ter esse problema de hidrorrepelência, ela não vai, né, inibir a outra tinta, a outra camada por cima. Agora, se demorar muito mais tempo, pode acontecer isso. Porque o filme se fecha, né? O filme hidrorrepelente se fecha com 12 horas, ele já começa a formar o filme. Exatamente. E daí, quando você vem com a tinta diluída, ela hidrorrepele a água da diluição. Inclusive está na instrução da lata. Tá na instrução da lata, né? Nesse caso, daí, é aplicar tinta pura, né? Pura. Resolve. Ou, eventualmente, você esperar uns 2 dias e fazer um lixamento bem de leve para Isso. quebrar, Pra abrir um abrir um pouco, né, dessa porosidade para poder remover bem o pó, né? para depois entrar com a tinta. Bom, eu acho que a gente abordou tudo. Eu queria resumir aqui, até para quem está assistindo a gente. Nós tivemos um primeiro capítulo falando de um produto, solução que gera e valor agregado que gera, tanto para o profissional de pintura como para o cliente, né? A gente às vezes só olha preço sem medir todo o entorno do que aquele produto pode solucionar. E falando da borracha líquida, de novo, para mim, gera um valor agregado para vocês profissionais de pintura que podem fazer mais coisas para um cliente, cobrando um valor justo que ele gastaria mais trazendo outros profissionais para resolver. Então, o profissional se beneficia e o cliente se beneficia. E o cliente sana problemas com uma facilidade, com uma mão de obra mais barata, né? Com mais agilidade, e deixa de gastar dinheiro tentando solucionar repetidamente esse problema. Eu acho que esse é o foco da Decor Colors. Não é uma tinta, não é solucionar problema com qualidade e de maneira mais rápida para o cliente. Então, eu acho que esse resumo, eu acho que fica legal de a gente finalizar, para todo mundo ter em mente que não é preço, e assim é a solução. Você vai investir um pouco mais naquela embalagem que te vai solucionar o que você ia precisar de 4, 5 embalagens de outros produtos para solucionar o teu problema. Eu acho que esse capítulo se resume a custo-benefício, né? É isso. Né? A pessoa vai ter um custo inicial, mas o benefício dela vai ser muito maior a longo prazo, né? É isso. E também não é um custo exorbitante. Não é. Comparado Não. a produtos bons, Sim, não é um Você produto tem que exorbitante. comparar produtos do Isso. mesmo nível, Está né? muito bem posicionado. E o All-in. É bem Não isso. tem que comparar com outras marcas aí, você não... Legal. Algo mais, pessoal? Acho que é isso. Acho que a gente pode se despedir aí. Podemos então. por hoje. Quero agradecer de novo a presença de vocês, Jane da Mercedes, Ricardo lá da loja do Jardim das Américas. Temos todas as outras lojas aí, que é Água Verde, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Pinhais, Santa Felicidade, Sítio Cercado. São as 8 lojas hoje que compõem aí para atender Curitiba. E Eric, mais uma vez, agradecer. De novo, para você que busca um profissional, está precisando fazer uma obra, tem dificuldade de encontrar gente de confiança, que entrega no prazo, que faz um valor justo, que protege tua casa, que pode confiar, pega o @, aí, o Instagram, confere os trabalhos dele, o telefone dele também vai estar na tela para vocês, e eu acho que também abre porta aí para outros profissionais que quiserem participar e tudo. O nosso intuito aqui é valorizar a mão de obra de vocês e gerar esse benefício para o cliente que está lá na ponta. Eu acho bacana esse momento aqui, essa tua fala aí, porque às vezes o cliente o pintor às vezes não sabe aproveitar essa oportunidade, entendeu? Né? De entrar junto com a marca ou de entrar junto com o material, agregando valor também na mão de obra dele, entendeu? Então acho que o pintor ele tem que abrir a mente para ele poder entender que essa é uma oportunidade nova no mercado. Legal.
E a gente tá sempre à disposição ali para sanar as dúvidas, né, dos profissionais, caso tenha alguma dúvida com relação à utilização, aplicação dos produtos, né, diluição e tudo mais. A gente tem condições, né, em todas as lojas, né, de esclarecer essas dúvidas, tanto para o profissional quanto para o consumidor final. E, eventualmente, se surgir alguma situação que a gente não tem a resposta na hora, a gente vai atrás, a gente busca informação. Tem o nosso network também, né? De franqueados, né? Exatamente. A gente está sempre trocando informação de franqueado para franqueado, de outras regiões do Brasil, como a Decor, ela está no Brasil inteiro, né? Então, a gente consegue trocar muita experiência, né? O próprio departamento técnico da Decor, né, pode solucionar essas dúvidas para a gente repassa para os clientes ou para os profissionais. Então, assim, surgiu qualquer dúvida, por ser uma marca nova, né, e às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras, surgiu alguma dúvida, procure uma loja, né, da Decor, traga o teu problema, a gente vai buscar a solução, a gente vai buscar a informação e a gente vai te orientar da forma correta. Ó, este problema o nosso produto resolve. Ó. Este problema o nosso produto não resolve. E a gente vai te orientar para que você não gaste, não perca tempo, dinheiro, não tenha aborrecimento usando um produto que não é adequado. A gente vai te orientar para usar o produto certo para resolver aquela situação. Então, a gente quer, além de trazer bons produtos, né, também mudar esse conceito. A gente não está aqui só para vender tinta, a gente não está aqui só para vender, a gente está aqui para ajudar a resolver o teu problema. Para fazer consultoria e solucionar problema. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Né? Em qualquer loja que você for, você vai ter esse atendimento, você vai ter esse suporte. Pessoal, esse material vai estar disponível, ele vai estar editado aí no Instagram de todas as lojas, né? O Eric também vamos disponibilizar para você poder compartilhar. E também no nosso canal do YouTube, que é Decor Colors Curitiba. Lá ele vai estar na íntegra e também vai ter edições e outras coisas que vocês podem conferir. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Bom dia para todos. Valeu. E até mais. Até a próxima. Até o próximo.